Algumas capitais com menos mortes registradas por Covid têm um número de óbitos muito maior atribuído à síndrome respiratória aguda grave, até 12 vezes maior. A pesquisa cruzou os dados de morte por Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave por causa inespecífica, ou seja, já descartando os casos de influenza e pneumonia. A análise foi feita a pedido do jornal Folha de São Paulo. A conclusão mostra que em Campo Grande, por exemplo, até o fim de maio, havia quase 12 vezes mais registros de morte por síndrome respiratória aguda grave do que por Covid-19. Na capital mineira e em Curitiba, esse número é 5 vezes maior. Esse gráfico mostra a diferença registrada em Belo Horizonte. Quando a cidade teve a primeira morte por Covid-19 divulgada, já havia 36 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Uma associação que eu percebi é que em capitais de estados que aparecem como os estados que menos testam no Brasil, essa relação tende a ser mais alta. Tende a haver mais mortes por síndrome respiratória do que mortes por Covid, mortes registradas como Covid nas capitais dos estados. Aqui são feitos em média 239 exames por dia, menos de 7% da capacidade total de testagem. Segundo o próprio governo, há condições de se testar mais de 3.500 pessoas diariamente. Só que a Secretaria Estadual de Saúde diz que prefere guardar os testes para quando o número de casos crescer demais. Os nossos laboratórios hoje, eles têm uma capacidade grande de testagem maior do que a demanda que nós temos atualmente, baseado nos critérios que nós adotamos. Já, por outro lado, os insumos que nós temos hoje são insumos que estão dimensionados para o momento do pico da epidemia. E nos preocupa muito, nós invertemos a indicação da testagem, correndo o risco de consumir os insumos nesse momento e faltar material para o futuro. É com base nos números de transmissão e morte que muitos prefeitos decidem flexibilizar ou não o isolamento social. Não adianta a gente dizer, bom, estamos bem porque estamos com poucas mortes por Covid e daqui a pouco tem 300 pessoas que morreram de síndrome respiratória, o que não é bom, né? São pessoas morrendo também. Então é importante a gente focar nesses dois dados para ter uma visão mais real do que está acontecendo. O problema não é chamar de Covid ou não chamar de Covid a morte, né? O problema não é o nome da causa da morte. O problema é que as pessoas estão morrendo de uma doença respiratória, morrem sem conseguir respirar, né? Chame-se isso pelo nome que for. Mas, às vezes, a impressão que dá é que para o governo, se não chamar de Covid, não é um problema. Isso é bastante complicado. A pesquisa mostrou que nas capitais onde há mais testes sendo feitos, a relação entre o número de mortes por Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave é bem diferente. Rio Branco registra 17 mortes por Covid para cada caso de síndrome respiratória. Em Macapá, o número de mortes por Covid é quase 4 vezes maior. Este infectologista diz que a testagem é essencial para que os governos possam definir as políticas de saúde com fundamento na realidade. A gente sabe que muitos países que conseguiram facilmente ou mais facilmente passar pela pandemia investiram em testes fidedignos, testes de boa qualidade, para conseguir pegar aquela amostragem real da população e conseguir falar assim, tem esse número de infectados? Não tem. Como nós vamos basear a nossa política pública a partir daí? A secretária de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande declararam que não há subnotificação e que todos os mortos sob suspeita de Covid no estado foram testados. A Prefeitura de Curitiba afirma o mesmo e diz também que o aumento das mortes por síndrome respiratória ocorreu porque os serviços de saúde agora estão incluindo nas notificações doenças que antes não eram listadas nesse grupo.